Olá, meu nome é Júlia Scamparini, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tradutora do italiano para o português. Hoje eu vou falar de um dos livros que eu traduzi, que saiu no ano 2022 pela editora Inê, é o Não Me Pergunte Jamais, da Natalia Ginzburg. A Natalia Ginzburg é uma autora muito conhecida no Brasil, principalmente pelo seu romance Léxico Familiar e o seu livro de ensaios As Pequenas Virtudes, e vem sendo muito traduzida agora a partir dos anos 2000, outros volumes seus e também retraduções. Esse em particular que eu traduzi é um volume de ensaios, publicados no jornal La Stampa, a maioria deles do ano 1968 a 1970, com alguns acréscimos, né? Como eu disse, a maioria. E tem aqui ensaios memorialísticos, ensaios de mais de cunho político e também textos críticos de arte, né? Filmes, obras de arte, ópera. E nesse ínterim eu escolhi um trecho de um dos textos críticos da Ginzburg. Antes de entrar na tradução que eu quero expor para vocês, eu queria comentar o fato da Ginzburg ter sido também tradutora e de ter traduzido obras importantes, como, por exemplo, o primeiro volume da Recherche de Proust e Flaubert. No livro em que na tradução dela de A Madame Bovary, ela publica um desses ensaios, que são bem curtos, são poucos, se eu não me engano são 3, em que ela fala de tradução. E nesse ela dá uma tarefa para o tradutor, né? Seja formiga e cavalo ao mesmo tempo. E por que eu estou trazendo isso? Porque a linguagem da Natalia Ginzburg é conhecida como uma linguagem, como diz uma de suas pesquisadoras, honesta e transparente. Ao lado do português como língua do texto de chegada, isso conferiria uma facilidade, um conforto ao se traduzir. Mas, como eu já disse, né, tem a questão da proximidade, que ao invés de um conforto pode gerar uma prisão para o tradutor, né, prisão na materialidade do texto de partida. Isso, eu concordo com essa característica da linguagem de Ginzburg, de ser honesta e transparente, mas não é sempre assim. E pensando nisso tudo, né, e também na tarefa de transitar entre o ser formiga e cavalo ao mesmo tempo, eu trouxe um trechinho que foge um pouco ao modus operandi da autora. E o texto é um ensaio em que ela fala de 2 filmes, A Vergonha, de Bergman, e Satyricon, de Federico Fellini. E nesse trechinho específico ela está descrevendo o Satírico. Então eu vou ler só em português, por questões de tempo, mas deixo, se for possível, disponível o trecho em italiano. Em português ficou: as vozes roucas, os vapores que escapam dos antros, as muralhas pretas e as escadas pretas, às vezes desertas, às vezes fervilhando com uma multidão coberta de peles e trapos, as referências cruéis e maliciosas, as comidas dos jantares sanguinolentos e fumacentos, ao mesmo tempo repugnantes e apetitosas, a carne inerte e láctea do hermafrodita e sua boca de flor já murcha, são os sinais e as mensagens do destino que persegue os humanos e os empurra em direção a mares desconhecidos ao sabor do curso irrefreável da existência. Sinais e mensagens que nunca saberemos se foram maléficos ou benéficos, pois que ventura e desventura estão misturados e retorcidos em uma inextricável semelhança. É um trecho realmente de curso irrefreável. Muitas outras questões poderiam ser comentadas, inclusive o próprio título, né, que do italiano para o português passa do tu para o você. E muitas questões que mesclariam o par italiano e português e Natalia Ginzburg, mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada.